Chico Xavier, conhecido por suas previsões e comunicações espirituais, sempre foi uma figura respeitada no campo da espiritualidade. Quando se trata de quem tem animais de estimação, especialmente cães, Chico Xavier ofereceu uma visão acolhedora e cheia de esperança. Para ele, os animais têm um papel fundamental na vida humana, sendo seres dotados de sensibilidade e que compartilham uma conexão espiritual com seus tutores. Segundo Chico Xavier, os cães, em particular, não estão apenas presentes para nos dar companhia e alegria, mas também cumprem uma função espiritual mais profunda, muitas vezes agindo como guardiões e protetores energéticos. Chico Xavier acreditava que os cães, por possuírem uma sensibilidade espiritual elevada, conseguem perceber vibrações e energias que os humanos não conseguem captar. Em várias de suas conversas e psicografias, ele mencionou que esses animais são capazes de detectar a presença de espíritos, tanto bons quanto maus, e muitas vezes nos protegem de influências espirituais negativas. Essa capacidade dos cães de serem guardiões espirituais reforça a importância de cuidarmos bem deles, pois eles não apenas nos protegem fisicamente, mas também energeticamente, sendo aliados poderosos no campo espiritual. Além disso, Chico Xavier ressaltava que os animais, incluindo os cães, são almas em evolução, passando por suas próprias experiências e aprendizados. Embora não possuam a racionalidade e o livre-arbítrio da forma como os humanos experimentam, eles estão em uma jornada de crescimento e aperfeiçoamento, e o convívio com os seres humanos faz parte desse processo. Cuidar de um cão, portanto, vai além da responsabilidade material e afetuosa. Trata-se de uma relação de troca de energia e aprendizado mútuo. Em muitas de suas falas, Chico deixou claro que a maneira como tratamos os animais reflete nosso próprio nível espiritual e que um tratamento digno e amoroso para com eles pode elevar nossa vibração e nos aproximar ainda mais do amor incondicional que eles nos oferecem diariamente. Outro ponto interessante que Chico Xavier mencionou sobre os cães é o papel que eles desempenham após a morte física. Segundo o médium, muitos cães que desencarnam continuam próximos de seus tutores, acompanhando-os espiritualmente e permanecendo como protetores e companheiros no plano espiritual. Chico dizia que esses laços de amor que se formam entre um cão e seu tutor podem transcender a barreira física da morte, e os espíritos desses animais podem continuar a nos acompanhar, ajudando-nos em momentos de necessidade e trazendo conforto em períodos de dor e solidão. Essa visão consoladora de que os laços com nossos animais não terminam com a morte física, traz uma nova perspectiva para aqueles que perderam seus amados cães, oferecendo esperança de que a conexão ainda persiste em um nível espiritual. Chico Xavier também enfatizava que os animais, especialmente os cães, são exemplos de amor incondicional e pureza de espírito. Eles não guardam rancor, perdoam facilmente e estão sempre prontos para oferecer seu carinho sem esperar nada em troca. Segundo Chico, os cães têm uma natureza que reflete a própria essência do amor divino, o que os torna seres espiritualmente elevados, mesmo que ainda estejam em um estágio de evolução. Ele sugeria que, ao observarmos e aprendermos com a forma como nossos cães nos amam, podemos nos inspirar a sermos pessoas melhores, praticando mais amor, compaixão e paciência em nossas vidas diárias. Além disso, Chico Xavier recomendava que aqueles que têm cães em casa, ou que estão pensando em adotar um, deveriam enxergar essa relação como uma oportunidade de crescimento espiritual. O cuidado e a dedicação aos cães podem servir como uma forma de exercício para o desenvolvimento de virtudes como a paciência, a responsabilidade e a empatia. O médium acreditava que os cães vêm até nós não por acaso, mas por uma espécie de contrato espiritual, onde tanto o tutor quanto o animal têm algo a aprender e a oferecer um ao outro. Ele também acreditava que os cães podem trazer lições importantes sobre a impermanência da vida e o valor do presente, já que eles vivem no agora, aproveitando cada momento com intensidade. Além das visões espirituais que Chico Xavier trazia sobre os cães, ele também acreditava que a presença desses animais em nosso lar poderia servir como um ponto de equilíbrio energético. De acordo com suas crenças, os cães são capazes de absorver e neutralizar vibrações negativas, ajudando a harmonizar o ambiente e as pessoas que nele habitam.
Essa capacidade de equilibrar as energias do lar reforça a importância de tratarmos esses animais com amor e gratidão, já que, sem que percebamos, eles estão constantemente atuando como escudos energéticos, mantendo nosso espaço protegido de influências negativas. Chico Xavier destacava que a convivência com cães poderia contribuir para o processo de cura emocional e espiritual de seus tutores. Ele acreditava que a energia de amor puro e desinteressado que os cães emanam poderia auxiliar em momentos de tristeza, depressão ou angústia, trazendo conforto e alívio para aqueles que enfrentam desafios na vida. Muitos relatos de pessoas próximas a Chico mencionam que ele via nos cães uma força curativa, capaz de proporcionar uma sensação de paz e bem-estar que muitas vezes faltava em situações difíceis. Esse poder de cura está intimamente ligado à pureza de alma dos cães, que atuam de forma silenciosa e amorosa, contribuindo para a elevação vibracional daqueles que os cercam. Outro aspecto interessante que Chico Xavier apontava era sobre a evolução espiritual dos cães ao lado dos humanos. Segundo ele, os laços criados entre cães e seus tutores não se limitam à presente encarnação. Em diversas reencarnações, esses mesmos animais podem retornar para o mesmo tutor, fortalecendo ainda mais o vínculo espiritual entre eles. Para Chico, essa relação transcende o tempo e o espaço, mostrando que o amor que compartilhamos com nossos cães pode seguir conosco por muitas vidas, sempre renovado e fortalecido. Esse entendimento traz uma nova perspectiva sobre a responsabilidade que temos com esses animais, já que a relação de cuidado e amor entre tutor e cão pode ser uma jornada de crescimento espiritual para ambos, durante diversas encarnações. Chico Xavier também alertava sobre a importância de respeitarmos o ciclo de vida dos animais. Ele mencionava que os cães, assim como os humanos, possuem um tempo determinado para estarem conosco, cumprindo sua missão espiritual ao nosso lado. Por mais doloroso que seja perder um cão, Chico dizia que essa despedida faz parte do processo de evolução tanto do animal quanto do tutor, e que a dor da perda pode ser suavizada pela compreensão de que os laços de amor continuam a existir no plano espiritual. Ele aconselhava que, em momentos de luto pela perda de um animal, deveríamos focar nos momentos felizes e nas lições de amor que aquele ser nos deixou, compreendendo que sua missão ao nosso lado foi cumprida e que ele agora segue um novo caminho em sua jornada evolutiva. Ainda em suas mensagens, Chico Xavier ressaltava que os animais, incluindo os cães, possuem uma ligação muito forte com a natureza e com as forças superiores que regem o universo. Eles são seres que vivem em total sintonia com os ciclos da natureza e com as leis divinas, o que os torna exemplos de sabedoria instintiva e de harmonia com o cosmos. Para Chico, observarmos a simplicidade com que os cães vivem pode nos ajudar a reconectar com nossa própria essência e a lembrar da importância de viver em harmonia com o mundo à nossa volta. Ele via nos cães uma forma de ensinamento natural, onde a presença deles nos lembrava de valores como a simplicidade, a lealdade e o amor incondicional. Chico Xavier também acreditava que os cães, além de auxiliarem seus tutores na jornada espiritual, têm uma função específica nos momentos de transição, como a morte. Ele mencionava que, em alguns casos, a presença de um cão pode proporcionar conforto à pessoa que está prestes a desencarnar, auxiliando na suavização da passagem para o plano espiritual. Esses animais, com sua sensibilidade, seriam capazes de perceber quando o momento da morte está próximo, e com seu afeto e dedicação, atuariam como uma ponte entre o mundo material e o espiritual, oferecendo companhia e serenidade para o tutor em seus últimos instantes de vida. Essa percepção reforça a importância dos cães como companheiros espirituais, não só durante a vida, mas também nos momentos de transição para outra dimensão. Além disso, Chico Xavier acreditava que os cães têm a capacidade de nos ensinar sobre a impermanência e a aceitação dos ciclos da vida. Ao acompanhar o crescimento e envelhecimento de um cão, somos convidados a refletir sobre a transitoriedade de todas as coisas, inclusive das nossas próprias experiências de vida. Para ele, essa convivência com os animais nos prepara emocionalmente e espiritualmente para lidar com o fim das coisas, ensinando-nos a importância de vivermos o presente e valorizarmos cada momento. Assim, os cães atuam como verdadeiros mestres silenciosos, trazendo lições sutis,
mas profundas, sobre como lidar com a finitude da existência e sobre a necessidade de aceitar as mudanças com serenidade. Chico também afirmava que os cães possuem uma ligação profunda com os elementos da natureza e que essa conexão é benéfica para seus tutores. Ele acreditava que os cães, por estarem mais próximos de sua essência instintiva, eram capazes de captar e transmitir a energia dos elementos naturais, terra, água, fogo e ar, aos seres humanos. Isso significa que, ao interagirmos com nossos cães, estaríamos não apenas nos beneficiando de sua companhia, mas também recebendo as energias curativas e revitalizantes da natureza. Esse aspecto reforça o papel dos cães como agentes de equilíbrio e bem-estar, ajudando a restabelecer nossa conexão com o mundo natural e com a própria essência da vida. Outra visão interessante de Chico Xavier sobre os cães era que eles poderiam atuar como facilitadores de relacionamentos humanos. Ele observava que muitas vezes os cães aproximam pessoas, seja através de caminhadas, encontros casuais ou simplesmente pela troca de experiências sobre o cuidado com os animais. Para Chico, essas interações não são meros acasos, mas oportunidades que a espiritualidade nos oferece para fortalecer nossos laços sociais e aprender mais sobre empatia, comunicação e convivência. Ele acreditava que os cães, ao promoverem esses encontros, ajudam a criar uma rede de amor e solidariedade, permitindo que as pessoas se conectem em um nível mais profundo e significativo. Chico Xavier também falava sobre a importância de se manter uma relação de respeito e compreensão com os cães, reconhecendo suas necessidades físicas e emocionais. Ele acreditava que o bem-estar dos animais estava diretamente ligado ao equilíbrio espiritual do lar, e que um ambiente harmonioso e saudável para os cães refletiria em uma atmosfera mais leve e positiva para os humanos. Cuidar de um cão com responsabilidade, carinho e atenção seria, segundo Chico, uma maneira de promover a paz e a harmonia dentro de casa, o que por sua vez beneficiaria todos os seus habitantes, tanto no plano material quanto no espiritual. Chico Xavier também refletia sobre a presença dos cães como símbolos de simplicidade e humildade, qualidades que ele considerava essenciais para o crescimento espiritual humano. Ele via nesses animais uma representação clara do desprendimento material, já que os cães não vivem em função de posses ou status, mas sim do afeto e das conexões emocionais que estabelecem com seus tutores. Para Chico, essa simplicidade era uma lição direta para os humanos, mostrando que a verdadeira felicidade não vem de bens materiais, mas da capacidade de dar e receber amor de maneira desinteressada. A convivência com os cães, nesse sentido, se torna um exercício diário de desapego e de valorização do que realmente importa, os sentimentos e as relações genuínas. Além disso, Chico Xavier também mencionava que os cães possuem uma capacidade inata de perdoar e esquecer rapidamente qualquer mágoa ou situação negativa. Ele observava que, ao contrário dos humanos, que muitas vezes guardam rancor, os cães têm uma capacidade surpreendente de seguir em frente, oferecendo o mesmo nível de carinho e dedicação independentemente das circunstâncias. Essa atitude, para Chico, era uma lição importante de perdão incondicional, um aspecto que muitas vezes falta nas interações humanas. Ele sugeria que aprendêssemos com essa capacidade dos cães de deixar o passado para trás e seguir em frente com o coração aberto, prontos para amar novamente sem reservas. Chico também acreditava que os cães têm um papel terapêutico, principalmente em famílias que passam por conflitos ou momentos de tensão. Segundo ele, a presença de um cão em lares onde há desentendimentos frequentes pode funcionar como uma espécie de mediador, trazendo leveza e ajudando a dissipar o estresse. O carinho que os cães oferecem pode criar momentos de união, mesmo em meio a situações de crise, reforçando os laços familiares e promovendo reconciliações. Para Chico, esses momentos de paz trazidos pelos cães têm um valor espiritual profundo, pois permitem que as pessoas voltem a se conectar com o que há de melhor em si mesmas, afastando as influências negativas que muitas vezes dominam o ambiente. Chico Xavier também via os cães como exemplos de fidelidade e confiança. Ele acreditava que, ao observarmos a lealdade dos cães, podemos refletir sobre a nossa própria capacidade de sermos fiéis às pessoas e compromissos em nossas vidas. Para ele, essa lealdade que os cães demonstram não é apenas um reflexo de instinto,
mas de uma conexão mais profunda, baseada em uma confiança absoluta no amor e no cuidado que recebem. Ao compreender essa relação, Chico nos incentivava a cultivar essa mesma confiança em nossas relações, aprendendo a ser mais presentes e dedicados aos que amamos, valorizando os vínculos que construímos com as pessoas ao nosso redor. Ainda dentro de sua visão espiritual, Chico Xavier acreditava que os cães nos ensinam a lidar melhor com a vulnerabilidade. Ele observava que os cães são criaturas que dependem completamente de seus tutores para suas necessidades básicas, como alimentação, abrigo e cuidado. Essa dependência, no entanto, não os torna menos felizes, mas, ao contrário, reforça a confiança que eles depositam nas pessoas que os cuidam. Para Chico, esse exemplo de vulnerabilidade nos faz refletir sobre como muitas vezes resistimos a depender dos outros ou a aceitar ajuda. Ao convivermos com os cães, aprendemos que é possível ser feliz e pleno mesmo ao confiar nos outros para as coisas que não podemos controlar. E isso nos ensina a abrir mão do orgulho e a aceitar o apoio de quem nos ama. Chico Xavier também comentava sobre a intuição dos cães e como eles são capazes de captar energias e pressentir acontecimentos antes que eles ocorram. Ele observava que esses animais possuem uma sensibilidade aguçada, não apenas no plano físico, mas também no espiritual. Os cães seriam capazes de perceber mudanças sutis no ambiente e nas pessoas ao seu redor, funcionando como verdadeiros guardiões espirituais. Para Chico, essa capacidade intuitiva dos cães servia como um alerta para seus tutores, mostrando que devemos estar atentos às energias que nos cercam. Ele mencionava que muitas vezes, quando um cão demonstra inquietação ou comportamento diferente, pode estar captando algo que nós, seres humanos, ainda não percebemos, sendo assim uma espécie de sinal espiritual. Outro ponto que Chico Xavier abordava era a relação dos cães com as crianças. Ele acreditava que a presença de um cão no convívio infantil tinha um efeito extremamente positivo no desenvolvimento emocional e espiritual dos pequenos. Chico afirmava que os cães ajudavam as crianças a aprenderem desde cedo sobre responsabilidade, cuidado e, sobretudo, sobre o amor desinteressado. Ele dizia que, através da convivência com os cães, as crianças também desenvolviam um senso de empatia e respeito pela vida em todas as suas formas. Para Chico, esse contato com os animais desde a infância era um passo importante na formação de adultos mais compassivos e conscientes de seu papel no mundo, tanto no plano físico quanto no espiritual. Além disso, Chico Xavier mencionava que os cães, com sua constante alegria e disposição, são exemplos vivos de resiliência. Ele observava que, independentemente das dificuldades que possam enfrentar, como doenças ou situações adversas, os cães mantêm uma postura otimista, sempre dispostos a seguir em frente com energia e amor. Para Chico, essa resiliência era uma lição poderosa para os humanos, que muitas vezes se deixam abater diante de desafios. Ele sugeria que aprendêssemos com a capacidade dos cães de viver o presente e de encontrar alegria nas pequenas coisas, como uma brincadeira simples ou um carinho, mesmo nos dias mais difíceis. Segundo Chico, essa atitude de viver o agora, sem carregar o peso do passado ou do futuro, é uma das grandes lições que os cães nos ensinam sobre como lidar com as dificuldades da vida. Chico Xavier também refletia sobre o papel dos cães em processos de cura, não apenas emocional, mas física. Ele acreditava que a convivência com os cães podia ajudar a acelerar a recuperação de doenças ou problemas de saúde. Para ele, os cães atuam como canais de energias positivas, promovendo um ambiente de harmonia que favorece a cura do corpo e da mente. Chico citava exemplos de pessoas que, após momentos de doença, se sentiram fortalecidas pelo simples fato de estarem ao lado de seus cães, que com sua presença amorosa ajudavam a aliviar o sofrimento e a trazer uma sensação de conforto e paz. Essa crença na capacidade curativa dos cães reforça o entendimento de Chico de que eles estão em nossas vidas para nos ajudar de diversas maneiras, muitas vezes de forma invisível, mas sempre com um propósito elevado. Ele também via a relação com os cães como uma oportunidade de praticarmos o que ele chamava de amor incondicional, um amor que não exige nada em troca, mas que é dado livremente. Chico Xavier acreditava que, ao cuidarmos de um cão, estamos sendo convidados a experimentar um tipo de amor que transcende as expectativas e as condições. Para ele,
Essa era uma das lições mais profundas que os cães poderiam nos ensinar. Amar sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de compartilhar a vida e os momentos juntos. Esse exercício diário de amor incondicional, segundo Chico, era uma prática espiritual valiosa que nos ajudava a nos aproximar de uma compreensão mais profunda do que significa amar verdadeiramente. Chico Xavier também acreditava que os cães desempenham um papel fundamental na elevação energética dos lares. Segundo ele, a pureza e a simplicidade que os cães trazem para o ambiente ajudam a equilibrar e harmonizar as energias da casa. Chico mencionava que, muitas vezes, os cães absorvem energias negativas que poderiam impactar os seus tutores, funcionando como verdadeiros filtros espirituais. Eles, ao captarem essas vibrações negativas, transformam-nas em algo mais leve e positivo, contribuindo para que o lar se mantenha em um estado de serenidade e paz. Por isso, Chico aconselhava que as pessoas cuidassem bem dos seus cães, garantindo-lhes um ambiente saudável e amoroso, pois isso refletiria diretamente no bem-estar espiritual da família. Chico Xavier também abordava a questão do vínculo profundo entre humanos e cães, afirmando que essa relação, muitas vezes, transcende o plano físico, estendendo-se ao espiritual. Ele acreditava que o amor que compartilhamos com nossos cães não se limita a esta vida terrena, mas pode continuar em outras existências. Segundo Chico, alguns cães retornam para os mesmos tutores em encarnações sucessivas, reafirmando a ideia de que as conexões afetivas não são rompidas com a morte, mas permanecem como laços eternos. Para ele, isso explicaria o sentimento de familiaridade e proximidade que algumas pessoas sentem ao adotar ou encontrar um cão pela primeira vez. A sensação de que já conheciam aquele animal, em algum nível profundo, poderia ser uma evidência de reencontros espirituais. Além disso, Chico Xavier observava que a convivência com os cães pode despertar em nós um senso de responsabilidade mais elevado, não apenas em termos práticos, mas espirituais. Ele acreditava que, ao cuidar de um cão, as pessoas estão também cuidando de um ser que, em muitos aspectos, depende delas para evoluir espiritualmente. Essa ideia de corresponsabilidade espiritual refletia a visão de Chico sobre a interconexão entre todos os seres vivos. Ele defendia que, ao tratar um cão com respeito, carinho e dignidade, o tutor estaria, de certa forma, contribuindo para a evolução espiritual daquele animal. Ao mesmo tempo, o próprio tutor aprenderia lições valiosas de paciência, abnegação e amor desinteressado, fortalecendo também seu próprio desenvolvimento espiritual. Outro ponto interessante que Chico Xavier costumava comentar era a sensação de paz que os cães são capazes de proporcionar durante momentos de transição, especialmente em casos de doenças graves ou até mesmo de morte. Para Chico, os cães, com sua sensibilidade e presença constante, têm uma capacidade única de confortar seus tutores nesses momentos delicados, funcionando como verdadeiros companheiros espirituais que ajudam a suavizar o medo e a ansiedade. Ele acreditava que os cães sentem quando seus tutores estão próximos da partida e muitas vezes permanecem ao lado deles, oferecendo seu apoio silencioso. Para Chico, esse comportamento reforçava a ideia de que os cães são espíritos elevados, preparados para ajudar seus tutores a enfrentar os momentos mais difíceis com mais serenidade. Chico Xavier também destacava que os cães possuem uma natureza altruísta, algo que pode ser observado em diversas situações, especialmente quando esses animais tentam proteger ou consolar seus tutores em momentos de perigo ou tristeza. Ele acreditava que essa atitude altruísta dos cães era uma manifestação de sua pureza espiritual e que, ao observarmos esse comportamento, podemos nos inspirar a sermos mais generosos e compassivos em nossas próprias vidas. Para Chico, a convivência com um cão era uma oportunidade de aprendizado contínuo, pois esses animais nos mostram, por meio de suas ações, como é possível viver de forma mais aberta e desinteressada, sempre colocando o bem-estar do outro em primeiro lugar. Ainda nesse contexto, Chico Xavier falava da importância de retribuirmos todo o amor e dedicação que os cães nos oferecem. Ele acreditava que, assim como os cães nos ensinam e nos auxiliam em nossa jornada, nós também temos a responsabilidade de cuidar deles com o máximo de carinho e atenção. Para Chico, essa troca de cuidados e afeto é uma via de mão dupla, onde tanto o cão quanto o tutor se beneficiam espiritualmente.
Ele ressaltava que os cães, mesmo em sua simplicidade, nos proporcionam grandes oportunidades de evolução moral e emocional, e que reconhecer essa dádiva é parte fundamental de nossa própria jornada de crescimento. Chico Xavier também sugeria que os cães têm uma conexão especial com o mundo espiritual e que muitas vezes servem como mediadores entre esse mundo e o plano físico. Ele acreditava que os cães, por sua pureza e sensibilidade, são capazes de perceber presenças espirituais que nós, seres humanos, muitas vezes não conseguimos captar. Para ele, os cães podem nos alertar sobre a presença de espíritos em nossa casa ou mesmo sobre mudanças energéticas no ambiente. Esse papel de mediadores espirituais, segundo Chico, reforçava a ideia de que os cães são muito mais do que simples companheiros. Eles são aliados espirituais que nos acompanham e nos protegem ao longo de nossas vidas. Chico Xavier também mencionava que a convivência com os cães nos ensinava a valorizar os pequenos gestos do dia a dia. Ele acreditava que a simplicidade com que os cães demonstram afeto através de uma lambida, deitar-se aos pés do tutor ou apenas acompanhar silenciosamente nos faz refletir sobre como muitas vezes complicamos nossas relações. Para Chico, o modo como os cães expressam seu amor de maneira espontânea e sincera serve de exemplo para que os humanos possam redescobrir a beleza em atitudes simples e, assim, cultivar relações mais leves e autênticas. Essa pureza de sentimentos, sem interesses ou expectativas, era vista por Chico como um aprendizado espiritual valioso. Outro aspecto interessante abordado por Chico Xavier sobre os cães estava relacionado à sua capacidade de perdoar. Ele observava que os cães, mesmo quando maltratados ou negligenciados, são capazes de perdoar seus tutores, retornando a eles com a mesma alegria e carinho de sempre. Para Chico, essa característica mostrava uma lição profunda sobre o perdão incondicional. Ele acreditava que os cães não guardam mágoas nem ressentimentos, porque vivem no presente, sem se apegar a eventos passados. Essa atitude de perdão constante é algo que, segundo ele, os seres humanos deveriam aprender a praticar em suas vidas, pois libertar-se de rancores é fundamental para a evolução espiritual. Além disso, Chico Xavier acreditava que os cães, com sua vitalidade e alegria de viver, nos ensinam a importância de aproveitarmos cada momento. Ele observava que os cães se deleitam com atividades simples, como brincar, correr ou receber carinho, vivendo cada um desses momentos com intensidade. Para Chico, esse entusiasmo pela vida era um convite para os seres humanos aprenderem a valorizar o presente, sem ficarem presos ao passado ou ansiosos com o futuro. Ele via na alegria dos cães uma lição de como devemos encarar nossos dias, com gratidão e prazer nas pequenas coisas, encontrando felicidade no que nos é oferecido no aqui e agora. Chico também refletia sobre o papel dos cães na transformação das pessoas. Ele mencionava que muitos indivíduos, ao adotarem um cão, acabam modificando aspectos de suas personalidades e rotinas, tornando-se mais responsáveis, atenciosos e amorosos. Para Chico, essa mudança era um reflexo do impacto positivo que esses animais têm em nossas vidas, sendo agentes de transformação pessoal e espiritual. Ele via nos cães a capacidade de despertar em seus tutores sentimentos mais nobres, como a compaixão e o desejo de proteger e cuidar de outro ser. Esse processo de transformação, segundo Chico, faz parte do propósito maior da convivência entre humanos e animais. Outro ponto levantado por Chico Xavier era sobre o papel dos cães no desenvolvimento da empatia humana. Ele acreditava que, ao observarmos as necessidades e emoções de um cão, começamos a exercitar nossa capacidade de perceber e entender os sentimentos do outro, mesmo que esse outro seja um ser de outra espécie. Para Chico, essa prática de empatia, inicialmente dirigida aos cães, pode ser expandida para as relações humanas, nos tornando pessoas mais sensíveis e compreensivas. Ele defendia que a convivência com animais é um treinamento diário de empatia, algo que, se cultivado, nos ajuda a ser mais atentos ao sofrimento alheio e a buscar formas de ajudar, sem julgamentos. Chico Xavier também atribuía aos cães a capacidade de nos reconectar com a natureza. Ele observava que, na correria da vida moderna, muitas vezes nos distanciamos da natureza e de nossos instintos mais puros. No entanto, os cães, por sua proximidade com o ambiente natural e por suas necessidades físicas, como caminhar ao ar livre,
nos incentivam a sair de casa, respirar o ar puro e reconectar-nos com a terra. Para Chico, essa reconexão com a natureza é uma forma de cura, tanto física quanto espiritual. Ele acreditava que, ao nos permitir caminhar ao lado de um cão, sentindo o frescor do ar e o contato com a terra, estamos também nos realinhando com nossa essência natural e espiritual. A convivência com os cães, segundo Chico Xavier, é uma experiência profundamente enriquecedora e transformadora, que vai muito além da mera companhia. Para ele, esses seres são verdadeiros guias espirituais, que nos ensinam lições essenciais de amor, perdão, alegria e empatia. Em cada gesto simples de um cão, há uma sabedoria que nos convida a sermos pessoas melhores, mais conectadas com nossa essência e com o divino que habita em cada um de nós. Por fim, Chico Xavier falava sobre o impacto espiritual que a convivência com um cão pode ter ao longo de toda uma vida. Ele acreditava que, ao compartilharmos nossos dias com esses seres tão puros e dedicados, criamos uma conexão espiritual profunda que pode continuar a nos influenciar mesmo depois que eles partem. Para Chico, os cães deixam marcas invisíveis, mas poderosas, em nossas almas. Essas marcas são as lições de amor, lealdade, alegria e presença que nos acompanham para sempre. Ele afirmava que, mesmo após o desencarne, o espírito de um cão pode continuar a cuidar de seus tutores, agora em outro plano, mantendo essa ligação de afeto que transcende o tempo e o espaço. Chico Xavier ressaltava que essa conexão espiritual entre cães e seus tutores não se restringe apenas ao plano material, mas se prolonga de maneira sutil e intensa no campo energético.